Cumprimento a Santa Igreja, na paz do Senhor, amém? Queridos, João, capítulo 11, versículo 25 e 26. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morrerá, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Irmãos, há uns 2 meses atrás, eu tive um sonho. Uma revelação de Deus na minha vida. O meu avô estava muito doente. E eu sonhei que eu estava falando de Jesus para ele, falando do amor de Deus para ele, que eu estava salvando a alma dele. Aí aquilo ficou no meu coração, eu passava na frente da casa dele e eu tinha que entrar ali e falar com ele, só que eu não tinha coragem de fazer isso. Aí semana passada eu falei com o pastor Marcos: Pastor, vamos lá orar para meu avô, ele não está muito bem. Aí eu e o pastor fomos lá, a gente orou por ele. E ele, por um milagre, dormiu a noite toda. O meu avô, quem não sabe, ele tem mal de Alzheimer. E ele teve 4 AVCs. Ele não conseguia nem caminhar, ele não falava mais. Com muita dificuldade, com 84 anos. Aí eu tive outro sonho e Deus me revelou que eu tinha que ir lá no outro dia de manhã falar do amor de Jesus, do amor de Deus, que Ele ia me usar para salvar a alma do meu avô. E eu falei com o pastor, falei com o Kleber, que é o meu pai na fé, e o pastor falou: pode ir, Gustavo, certo teu coração, Deus vai te usar e tu vai conseguir. E eu me acordei, era 6 da manhã, por incrível que pareça, eu não conseguia dormir a noite toda, não conseguia dormir, parecia uma coisa, não deixava eu dormir, batia para um lado, para o outro, e não tinha jeito de dormir. Eu me levantei, fui, cheguei no hospital, tinha uns 3 guardas na frente da entrada, porque não pode entrar no hospital em Tramandaí, como todos sabem, é muito controlado. E simplesmente os guardas, o meu pai veio e os guardas sumiram. Para mim é providência de Deus. Eu entrei, passei por médicos, enfermeiros, eles abaixavam a cabeça para mim e eu continuei indo, glorificando, adorando, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que Ele me guiasse, que Ele me desse sabedoria e palavras certas para falar para o meu avô. Sendo que o meu avô raramente ia na igreja. Eu entrei no quarto, meu pai estava... Eu pedi ao pai, podia se retirar, eu queria conversar com o meu avô. Eu sentei na esquerda dele, peguei na mão esquerda dele, sendo que ele fraturou a perna, ele quebrou o fêmur, ele não se mexia, só que ele é muito inquieto. Ele não conseguia ficar quieto, ele tomava muito medicamento. E as 2 mãos amarradas, as 2 pernas, parecia um bicho. E tu vê o teu avô daquele jeito, é muito triste, sofrendo. E eu falei para ele: vô, o senhor sabia que Jesus te ama? Ele virava o rosto para mim: vô, Jesus te ama. Ele virava o rosto para o outro lado. Eu pedi: Espírito Santo, me ajuda, me guia, me orienta. Vô, olha como é que eu estou, vô. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu estou aqui falando do amor de Jesus, do amor de Deus por ti. Ele tem um plano para o Senhor, vô. Ele tem um propósito na vida do Senhor. Deus dá uma cruz
para cada um e Ele tem a sua medida. A gente pode carregar essa cruz, a gente não tem que fugir dela. Entendeu? Deus sabe de tudo. E Ele apertou minha mão e ficou me olhando. Ele não abria o olho direito, somente o esquerdo. Não tem mais força no lado direito, somente no esquerdo. E eu falei, vô, se o senhor entender, fala um sim como confirmação, que o senhor está entendendo o que eu estou falando. Olha para o céu, bota o pensamento no céu, vô. O senhor está falando com Deus. Ele me olhou, ficou me olhando e apertou minha mão. E eu amém. E comecei a falar de Jesus. E ele não falava, como eu disse a todos. E ele começou a chorar só pelo olho, porque o outro não abria. E escorreu aquela lágrima no olho. E eu precisava de uma confirmação de Deus que Deus conseguiu me usar para me salvar a alma do meu avô. Como já foi falado por vários pregadores, através de mim, os meus seriam salvos. E ele é meu avô. E eu vou, confirma, fala um sim para mim, fala um amém. E ele não conseguia abrir a boca. Ele não abria a boca, ele não conseguia nem abrir. Não tinha força mais. E eu pedi para Deus, me deu uma confirmação, Senhor. Uma confirmação. Eu falava com ele, com a minha mão aqui, apertando a mão dele. Vô, fala um sim, um amém, vô. Confirma que o Senhor aceita Jesus como único Salvador da sua vida. Vô. Ele começou a se contorcer todinho. Foi abrindo a boca devagarinho. Olhou bem no meu olho e falou: amém. A glória dos céus caiu naquele quarto, como se tivesse tirado uma tonelada de cima de mim, de cima do meu avô. Assim como eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora, foi o que eu senti quando o meu avô falou amém. O meu avô não estava falando, o meu avô não tinha força para abrir a boca. E ele falou amém. Eu preciso de mais alguma confissão, não preciso de confirmação nenhuma. Ele não tinha força para levantar a mão, nem para levantar a cabeça. Ele gritou amém. Cara, eu sinto muita dor no meu coração, mas eu me sinto confortado, porque Deus me usou para salvar a alma do meu avô. Só Deus sabe o quanto eu amo meu avô. E ele faleceu hoje. E eu estou aqui falando para vocês o que Deus faz na nossa vida, o que Deus pode modificar na nossa vida. Se você tem algum familiar que está doente, um amigo que está doente, ore por ele, ajoelha, ora, clama pelo sangue de Jesus, que ele tem poder. O meu avô não falava, ele falou amém. Não fique reclamando, não fique questionando Deus, que em vez de você caminhar, você vai retroceder. Você vai retroceder, você não vai sair do lugar, as coisas não vão funcionar, não vai andar. Tá difícil, aleluia. Tá complicado, glória a Deus. Não tá conseguindo, tu és santo, só tu é digno de glória. Não tem que reclamar de Deus, Ele sabe de tudo na nossa vida, Ele tem um plano para cada um de nós. Senão eu não estaria aqui falando isso para vocês. Eu estou sofrendo com a morte do meu avô, mas eu sei que os céus estarão em festa. Porque ele aceitou Jesus como o único Salvador na vida dele. Ele aceitou Deus no fim da vida. Então, se você tem algum problema com algum amigo, com algum familiar, gente, vá lá e conversa com ele, pede perdão para ele, fala de Deus para ele, fala quanto Deus é maravilhoso, quanto Ele pode mudar. Isso faz mal para o coração, faz mal para a alma, isso não faz bem para ninguém. Intriga, picuinha, fofoca, isso não é de Deus, gente. Isso não é de Deus. Deus quer amor, Deus é amor puro. Deus quer a paz, Ele quer amor entre todos, Ele quer que a gente ame uns aos outros. Por que a gente vai ficar
virando a cara um para o outro. Se Jesus amou todo mundo na terra, se Deus colocou seu Filho na terra por nós, por nossos pecados, imagina a dor de Deus. Colocou o seu Filho primogênito no Calvário por nós, por nossos pecados. Irmãos, glorifiquem, adorem, exaltem o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de toda glória. Ele é o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, o Criador do céu e da terra. Vocês têm alguma dúvida no Deus que vocês creem? Vocês têm alguma dúvida no Deus?